Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pela Matemática, eu sou o professor Rafael Novoa. Hoje nós vamos falar de escala logarítmica e a Covid-19. Você já parou para pensar que às vezes o log não tem muita aplicação na nossa vida? A gente fala lá um pouquinho de terremoto, alguma coisa do tipo. Essa aplicação talvez seja bem interessante. Vamos lá. Primeiro eu queria apresentar o número de casos do coronavírus em Nova York. Observe que nos primeiros dias da epidemia em Nova York, da pandemia em Nova York, né? A curva era crescente com concavidade voltada para cima. Provavelmente algumas medidas foram tomadas e a concavidade ficou voltada para baixo. A tendência é que ela chegue num determinado ponto máximo e comece a cair e seja controlada, né? É o que todos nós esperamos. Observe no Brasil. A curva meio que veio tangenciando o eixo X e de repente ela começou a crescer. Ela cresce com concavidade voltada para cima. E aí uma pergunta que a gente pode fazer: essa curva é exponencial? Bem, uma outra também que me chamou a atenção, que eu não sabia, né? Eu fiquei observando o que significa isso aqui, logaritmo, mas tá. E eu cliquei. O que aconteceu? Apareceu esse gráfico. Eu voltava a aparecer aquele. Quando eu vi esse gráfico, eu pensei, o que ele significa? Bem, assisti um vídeo que bombou nas redes sociais de um professor lá da UFRJ, de um pesquisador da UFRJ, que explicava essa escala logarítmica. E assim, eu queria discutir com vocês melhor o que significa essa escala, né? E tentar ajudá-los a compreender. Vejamos. Mais ainda, para que serve esse gráfico? Ou seja, usar uma escala logarítmica serve para quê? Eu nunca usei na sala, eu não vi nenhum professor usando na minha formação e, enfim, eu acho que talvez seja interessante. Para isso, eu queria falar dessa coisa. Vocês sabem o que é materácia ou materacia? Bem, essa ideia ela foi definida pelo professor Olis Cobesmose como algo similar à literacia de Paulo Freire, sabe? Não basta ler que a Eva viu a uva, tem que pensar um pouco mais sobre isso. Tem que refletir quem produz a uva, quem lucra com a produção da uva. E a ideia na matemática não basta saber interpretar um gráfico ou saber usar uma fórmula, tem que pensar no que isso é útil na sua vida. Como que você vai usar para interpretar e ler melhor o mundo? E esse vídeo é um pouco sobre isso. Sobre uma deficiência que eu tive. Quando eu observei aquele vídeo do professor, eu não sabia exatamente que gráfico era aquele. Para tentar entender isso, vamos lá. Fiz o gráfico no GeoGebra da função muito comum para todos nós, f de x igual a 2 elevado a x. Essa é uma escala linear. E é a mesma escala em x e y. Vamos lá, o que eu quero dizer como escala linear? É o intervalo entre os pontinhos aqui é de uma unidade ao longo do eixo x todo e uma unidade ao longo do eixo y todo. Então, do eixo x, do eixo y. É a mesma escala, inclusive, ou seja, esse espaçamento de uma unidade tem o mesmo tamanho desse espaçamento de uma unidade. E aí, você tem aqui um gráfico bonitinho de uma função exponencial. Bem, observe a mesma função. Agora eu estou de novo usando uma escala linear, mas os espaçamentos, eu estou usando esse termo, né? Espaçamentos entre os pontos aqui tem uma escala diferente do espaçamento aqui. Então, aqui eu estou usando uma escala mais, digamos, reduzida, né? Uma escala mais ampla. Então, ele alterou um pouco a concavidade, deformou um pouco o gráfico, né? Observe que a distância no eixo x aqui é de 0,5, né? E no eixo y de 2. E mesmo assim, ela está num retângulo, o que provoca uma variação ainda um pouquinho maior. Como essa variação impacta nos gráficos? Eu tenho agora, gente, duas circunferências, a mesma inclusive, só que elas estão construídas em escalas diferentes. Essa aqui, na mesma escala do x e y, observem, ó, 0 a 1, 0 a 1, e é o mesmo tamanho. Aqui, 0, 1 no eixo x,
tem uma distância, né, um tamanho diferente do 0 a 1 no eixo y. Ou seja, a escala do x e do y aqui, as escalas são diferentes. Do mesmo modo, acontece isso aqui. Ó. Eu tenho uma elipse na escala correta aqui, perdão, na mesma escala, seria bem o termo correto aí, a mesma escala idêntica no x e no y, 2 unidades, 3 unidades. Observem agora aqui, as 3 unidades, o tamanho 3, né, no eixo y corresponde ao tamanho 2 no eixo x. Então isso provoca uma deformidade. Né? Parece que essa elipse, na verdade, é uma circunferência, mas na verdade são duas elipses. Observem agora esse gráfico da função exponencial. É uma função exponencial, é uma representação da função exponencial. Só que, além de estar usando escalas diferentes, eu uso o que eu chamo de escala logarítmica. Observem por quê. Aqui, ó, eu coloco as potências de 2. Então, o 1, que aqui ficaria 2 elevado a 1, está aqui, nesse ponto. Observe que a variação no eixo x, do 0 até 1, de uma unidade, e aqui, digamos, de um ladinho desse quadrado, né? Essa figura próxima do quadrado. E aí, quando você vai no ponto 2, variando aqui 2 unidades de novo, você tem a mesma variação, digamos, de uma unidade no eixo y. E isso faz com que esse gráfico se comporte como uma reta. E olha, essa escala logarítmica é tão impressionante que aqui eu usei a base 2, que é a mesma base da função exponencial. E aí você pode fazer uma pergunta: e se essa base não for a mesma? E se for uma outra base? Observem, base 5, base 10, não interessa. Ela vai se comportar como uma reta. Ou seja, para que serve a escala logarítmica? A partir do momento que você usa uma escala logarítmica, se a função for exponencial, ela se comporta como uma reta. Voltamos ao caso do Brasil. Não é uma reta, certo? Então, o crescimento não é exponencial. Mas tem um detalhe que eu queria chamar a atenção. Observem que isso está naquele famoso vídeo que circulou na internet. Quando você pensa nesse pedaço aqui, até o dia 24 de março, ela se comporta próxima a uma reta. E aí, a partir do dia 24 de março, há essa mudança aqui. Ela claramente assume um comportamento diferente. E por que isso acontece? Porque no dia 24 de março, São Paulo, que concentrava a maior parte nesse momento de casos de Covid, adota a quarentena. Ou seja, matematicamente, a quarentena funcionou nesse momento e vem funcionando. Ok? Encerro esse vídeo fazendo uma reflexão sobre o Barack Obama. Tá rolando muito papo de um obscurantismo, na verdade, tentando combater a ciência. A história de, por exemplo, antivacina ou que a Terra é plana. Gente, na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Esse é o canal Pela Matemática, eu sou o professor Rafael Novoa. Curtam lá no canal, sigam a gente lá no canal. Se gostarem desse vídeo, dêem uma curtida aí e mandem sugestões, enviem sugestões de vídeo. Um grande abraço, até a próxima!